Mas em relação à Lua, que é o perfil da mãe, né? Aquilo que ele absorve, o perfil que eu digo assim, a percepção que a pessoa tem da mãe e como ela, dono do mapa, independente de ser homem ou mulher, reflete, como isso reflete no seu emocional, na sua questão emocional, como a pessoa se coloca emocionalmente no mundo. Por quê? Porque, no final das contas, é o mesmo planeta, né? A Lua reflete o padrão de comportamento emocional, de reações emocionais que a pessoa já trouxe de vidas anteriores e vai refletir nesse relacionamento com a mãe ou na percepção que tem da mãe. Quando você compreende a Lua por signo, depois por casa, você precisa juntar essas duas informações, né? Então, por exemplo, dentro desse arquétipo da mãe, a gente também precisa considerar em que casa que essa lua está. Então, por exemplo, se a pessoa nasceu com a lua nos signos de fogo, Áries, Leão ou Sagitário, essa mãe ou essa percepção que a pessoa tem da mãe e que ela acaba repetindo no seu padrão emocional, seja homem, seja mulher, tá? É um padrão mais intuitivo, com certeza, porque os signos de fogo são intuitivos, com a diferença de que uma lua em Áries, se a gente está falando de emoções, Áries é um signo bastante jovial. Então, o signo de Áries acaba fazendo, né, essa relação com a mãe, ou a percepção da mãe, de uma mãe. Pode ser uma mãe muito jovem, foi mãe muito jovem, teve o filho muito jovem, né? E daí ela não tem maturidade emocional ainda, né? Não tem uma maturidade emocional desenvolvida para criar os filhos e tal. Pode se tornar uma mãe impaciente com os filhos, principalmente quando ainda são bebês. Por quê? Porque o bebê requer muito cuidado, muita atenção. E Áries é um signo muito agitado, muito agitado, ativo. E aquele cuidado que o bebê precisa e aquela dependência que o bebê tem da mãe não é a coisa mais agradável para essa mãe do signo de Áries. Por quê? Porque ela não tem a paciência necessária ou a maturidade necessária para cuidar desse filho, tá? Então, essa é uma das questões. Então, a mãe de Áries, ela vai ser mais legal quando o filho já chegar na adolescência ou pré-adolescência, porque aí eles vão estar mais pareados, ou depois da adolescência, porque aí eles vão ser mais coleguinhas, entendeu? A mãe de Leão é uma mãe muito. Ela pode ser uma mãe muito bonita, muito poderosa, às vezes, né, muito atraente, socialmente muito bem vista, mas às vezes também muito ocupada para lidar com os filhos ou muito preocupada consigo para lidar com os filhos. E a mãe de Sagitário também é uma mãe que ela ensina os seus filhos a serem desenvolvidos, a serem independentes e, né, incentiva os filhos a estudarem, porque sabe que o estudo é a base de tudo. Então, tem esse lado bem positivo da mãe. Ou seja, os signos de ar, de fogo, para o cuidado materno, aquela coisa de ter tempo, de carinho, de, né, vamos dizer assim, de proteção dos filhos, proteger até pode proteger, mas aquele cuidado, aquela coisa de botar no colinho, eu vou passar a tarde inteirinha com meu filho aqui no colo, isso não vai rolar, tá? Por quê? Porque essas são mães muito ativas e o dono do mapa tem a mesma característica, né? As mesmas características. E se for mulher, o dia que for mãe, se for mãe, vai refletir esse mesmo padrão. Quando a pessoa nasce com essa lua em signos de fogo, a mãe pode incentivar, pode ser muito ativa, porém não é aquela mãe que vai encher de atenção, de carinho, né, de colo, tá? Porque tem outras preocupações. A lua nos signos de terra já são mais preocupadas com o cuidado do bebê, principalmente na fase do bebê. Então, elas podem transmitir uma maior sensação de segurança, mas não necessariamente, de novo, carinho, cuidado, colinho, beijinho, abraço, não tanto. Essas luas mais assim
vamos dizer, mais amorosas, são as luas dos signos de água, né? Principalmente Câncer e Peixes. A lua em Escorpião vai ser extremamente cuidadosa com o filho, mas no sentido de querer controlar, com medo de perder o filho. Nos signos de terra, a lua em Touro, porque Touro é regido por Vênus e tem, dos signos de terra, é o que mais tem conexão com esse cuidar do outro, a lua está exaltada em Touro. Então, uma lua em Touro vai ser uma mãe que ela vai cuidar muito bem desse filho, desse bebê, até para o resto da vida, né? No sentido de vai cuidar da comida, sabe? Vai querer sempre criar o melhor ambiente para que o filho cresça em segurança e dar a maior estabilidade para os filhos. Então, os signos de terra vão buscar transmitir essa estabilidade para os seus filhos. Ou seja, é a percepção do filho em relação à mãe. Mas, por exemplo, uma lua em Capricórnio, tá ali, eu vou dar escola, eu vou dar comida, eu vou dar tudo que meu filho precisar, se eu puder patrocinar todos os cursos que ele quiser fazer, se eu puder patrocinar viagens, vai dar tudo isso. Colo e aconchego na hora que o filho está chorando, não, para com isso, não, olha só, toma isso aqui, toma esse caderninho, vai colorir alguma coisa e para de chorar, né? São essas as questões. Então, aquela mãe que vai, vamos dizer assim, acolher mais os filhos, no sentido amoroso, carinhoso e tal, lua em Câncer, lua em Peixes e lua em Escorpião, com o adendo aqui de que o Escorpião, essa vai ser uma mãe bastante controladora, que pode até sufocar o filho de tanto amor que tem para dar, né? E é claro que a gente precisa considerar os aspectos que essa lua faz para os outros planetas.